Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela, ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que tivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disso por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Amém. Obrigado por estarem de pé, pode assentar-se. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito da viúva de Naim. Esse é um texto conhecido até da palavra de Deus, que fala desse episódio de uma mulher que pela segunda vez está indo enterrar um membro da sua família. E é uma situação diferente aqui, porque em geral nós sempre vemos as pessoas indo até Jesus. Elas vão a Jesus com suas necessidades, elas vão a Ele com seus pedidos, elas vão para ter um encontro com Ele, mas são raros os momentos em que Jesus vai até a pessoa, em que Ele se direciona para trazer o milagre que a pessoa nem pediu. E nesse texto, a Bíblia nos conta que Jesus é movido de uma íntima compaixão por aquela mulher, e Ele vai até ela para lhe entregar um milagre. Isso nos mostra essa divindade junto da humanidade de Jesus. Porque hoje, quando alguém faz um ato de bondade, a gente costuma dizer: nossa, que humano que essa pessoa foi. Ele foi tão humano, ele sentiu tanto pelo outro. Só que essa palavra humano também nos dias de hoje dá uma conotação de algo ruim, porque o ser humano tem se tornado mal, e nem sempre um ato humano é um ato bom, mas é um ato divino. Jesus, ele olha para aquela mulher e ele entende a dor dela. Jesus sabia o que era a dor da perda. Ele olha para aquela mulher e ele entende de que ela precisa de algo. Ele estava vindo de um encontro com um centurião que ele tinha curado ou criado dele, mas o poder de Jesus não tinha diminuído com isso. Não acontecia assim: Jesus fazia um milagre, ele precisava de um tempo para recarregar as baterias, ele não precisava de um tempo para conseguir um pouquinho mais de unção para fazer outro milagre. Não, ele era transbordante disso, assim como nós devemos ser. Às vezes o que acontece é que a gente vem no culto e a gente está quase vazio até o próximo culto, e isso é um sinal ruim de que tem alguma coisa de errado, e a gente precisa de uma alteração em tudo isso, né? Semana passada nós falamos aqui sobre um balde rachado, e às vezes o problema é o balde rachado mesmo. Mas Jesus, ele estava sendo uma fonte transbordante, ele passava e os milagres iam acontecendo, e ele agora se importa com essa mulher. Não é pelo fato dele já ter feito um milagre que ele diz assim: ah, não, vamos se desviar, está vindo uma multidão lá, isso aí é velório, isso aí é cortejo fúnebre, vamos passar por aqui, nem passa perto, porque senão já vão me pedir milagre. Às vezes, o que acontece conosco é que nós nos desviamos de alguns problemas, que nós antevemos ou prevemos. A gente está tão cansado, que quando a gente tem um sinalzinho de problema ali na frente, a gente muda a rota, atravessa a rua, passa pelo outro lado, porque nós queremos evitar problemas. O que parecia que Jesus não evitava problemas, mas procurava problemas. Ele procurava as necessidades que as pessoas tinham, e é esse Deus que eu prego para você. Eu estou pregando de um Deus que se importa com as nossas necessidades. Às vezes nós não queremos nem contar para Deus o que a gente está vivendo, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas rechaçam tudo aquilo que a gente fala. A gente começa a contar problemas e a gente percebe a cara das pessoas assim: tá, eu tenho que ir. E
porque não querem ouvir os nossos problemas. E isso permeia tanto a nossa vida que chega um ponto que a gente não quer mais contar nem para Deus, a gente não quer contar para o pastor, a gente não quer dividir, a gente diz assim que não quer incomodar. A gente não quer incomodar, mas a gente está incomodado e a gente está mal, precisando colocar para fora, precisando dividir. Mas o mundo nos fez engolir tanto e calar tanto, assim como aquele pai, aquela mãe que dizia para você assim: engole o choro, quando você queria chorar. E diziam para ti assim: engole esse choro agora. E você nunca conseguiu chorar de verdade. E até hoje, quem sabe, você segura as tuas lágrimas, segura o teu choro, porque ainda escuta a voz do pai, ainda escuta a voz da mãe ou de qualquer pessoa, dizendo que você não tem o direito de chorar, e que você tem que engolir o seu choro. Mas com certeza não é a palavra de Jesus para você. A palavra de Cristo para você é uma palavra de alguém que se importa com o que você está vivendo. E se Ele disser para você: não chores, não é no sentido engula o seu choro, não precisa mais chorar, porque eu estou aqui para resolver o teu problema. Não precisa mais chorar, porque eu estou aqui conhecendo as tuas necessidades. Eu estou vendo o seu problema e me importo com você. Eu preciso que você mude a sua mente em relação ao Deus que você serve. É um Deus que se importa sim com aquilo que você está vivendo. Jesus se importa com aquela mulher, e ele tinha uma multidão com ele. Jesus está vindo com os seus discípulos, tinha uma multidão seguindo ele, e eles agora chegam tão perto da porta da cidade de Naim. Mas os cemitérios ficavam fora dos portões da cidade, eles enterravam as pessoas fora. Eu fico imaginando Jesus passando e olhando aquele cemitério, olhando o coveiro trabalhar, e entendendo de que havia morte na cidade. Os sinais já estavam fora daquilo que estava acontecendo dentro. Assim como acontece na nossa vida, há muitos sinais fora de mortes que estão acontecendo aqui dentro, coisas que estão acontecendo no nosso interior. E então Jesus está caminhando, viu a morte, a presença da morte ali, o que ela estava fazendo, mas ele continua andando. Ele continua andando com a multidão, ele continua andando com os seus discípulos. E tem uma diferença entre discípulos e multidão. A diferença é que os discípulos seguem o mestre para aprender do mestre, para compactuar de tudo aquilo que o mestre vive. Os discípulos estão juntos para continuar a obra do seu mestre. A multidão não tem compromisso com o mestre, a multidão está ali pelo pão, a multidão está ali pelo milagre, a multidão está ali na expectativa, a multidão está ali para ver o que vai acontecer. Existe uma diferença entre discípulos e multidão, e até os dias de hoje nós podemos ser discípulos ou nós podemos ser apenas multidão. Podemos ser apenas pessoas que estão passando para ver qual é o movimento, ou nós somos pessoas que estamos caminhando com Jesus para aprender com Ele e reproduzir aquilo que Ele está fazendo também. Desse lado havia essas duas coisas, havia discípulos e havia uma multidão caminhando com Jesus em direção à cidade de Naim. Lá dentro só havia tristeza, lá dentro só havia a multidão que caminhava com aquela mulher e só tinha tristeza, só tinha choro, só tinha angústia. E essas duas multidões estão caminhando para encontrar-se. Olha o choque que isso causa. Está causando um choque entre a dor e a alegria. E os portões da cidade estão ali no meio. As portas da cidade, elas tinham assim um significado muito forte. Porque na porta da cidade é que se assentavam os juízes da cidade. Na porta uniam-se as pessoas para serem julgadas. Assentavam-se os juízes para decidir a respeito da vida das pessoas. Também nos pórticos da cidade, geralmente eram pontos turísticos que as pessoas passavam e se acumulavam ali. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho nessa mulher. Eu quero que você que está aqui comigo pare e pense que essa mulher já passou por essa situação com seu marido, porque a Bíblia diz que ela era uma viúva, então ela perdeu o marido. Ela já passou pelas portas da cidade para levar para fora um morto, que era o seu homem. Não sei se o seu filho era um bebê ou se já era um rapaz grande. Eu sei que eles estavam caminhando, passaram pelas portas da cidade e todo mundo parou para olhar para ela e para a sua dor, e viram ela sair, e quando voltou havia deixado alguém lá. Agora, anos depois, dias depois, não sei, a Bíblia não é clara, mas essa mulher está indo com seu único filho. A situação de uma viúva na época era terrível, porque ela dependia completamente do seu marido, mas como ela tinha um filho, ela ainda estava salva de alguma forma, pelo fato do seu filho poder ajudá-la.
só que ela já não tinha mais ninguém na vida, e agora ela está caminhando de novo para as portas da cidade, para a atenção de todos, para os juízes da cidade, para todos que estavam ali vendo o opróbrio daquela mulher, e talvez até julgando ela, dizendo assim: essa mulher deve ter feito alguma coisa muito ruim na vida, porque algum tempo atrás ela veio aqui enterrar o seu marido, agora está vindo com seu filho, olha como a mão de Deus está pesando sobre ela. Eu sei que às vezes nós vivemos algumas situações de repetição na nossa vida, coisas que você viveu e pensou: nunca mais eu quero viver essa dor, e você está vivendo de novo. Você teve um relacionamento que ruiu, e esse que você tem agora parece que ruiu também. Você está vivendo algo e você disse: nunca mais na vida eu quero sentir isso que eu senti aqui. Mas parece que você está caminhando para as portas da cidade, para os olhos de todos que vão olhar e vão dizer assim: eu acho que essa pessoa aí deve ter um pecado muito grande escondido, essa pessoa aí deve ter realmente, pisado na bola com Deus, porque olha só que não se levanta nunca, olha só que nunca consegue vencer, olha só que estão de novo nessa situação, olha só que perdeu de novo, olha só que está separando de novo, olha só que é outro relacionamento. E eu sei que você sabe que tudo que você não quer é passar de novo por essa porta, tudo que você não quer é de novo se expor aos comentários maus daqueles que só têm coisas ruins para te dizer. Eu sei que tudo que você deseja é olhar para aquele portão da cidade e pensar: por que não acontece um milagre? Eu não quero de novo ter que admitir uma derrota, eu não quero de novo voltar para a casa da mãe, eu não quero de novo olhar para os meus filhos e dizer que não deu certo, eu não quero de novo dizer tenho que abrir falência, eu não quero de novo dizer voltou o câncer, eu não quero de novo ter que dizer, e tem tanta coisa que a gente não quer voltar a dizer, tem tanta coisa que nós queremos evitar, mas parece que o portão da cidade está ali, nos esperando para que a gente passe por aquela situação de novo. Essa mulher está com um morto, e ela está levando ele porque não pode mais segurá-lo, porque ele já morreu, e geralmente eles esperavam, até 3 dias eles conseguiam esperar, às vezes, em algumas situações já enterravam logo. E eu sei que tem sonhos na nossa vida, tem coisas na nossa vida, que a gente está agarrado nelas, mas já acabou, mas já morreu, e a gente precisa enterrar, mas a gente não quer, porque de novo a mesma situação. Só que tem 2 coisas muito importantes, porque se eu não tiver uma direção de Deus e um toque de Cristo sobre aquilo que morreu, eu preciso enterrar. Porque se eu não enterro o meu morto, ele me mata. Tem coisas que foram importantes enquanto estiveram vivas, mas se morreram, precisa deixar morrer, precisa enterrar, precisa acabar. Se você ama muito alguém e essa pessoa morreu, você não pode guardá-la dentro de casa. Eu sei que o momento mais terrível da vida é quando se fecha um caixão, porque ali é a última vez que a gente está vendo quem a gente ama. Mas nós não podemos guardar essa pessoa, porque se a gente guardar quem a gente ama vai nos matar. Nos mata e mata quem estiver ao nosso redor. A morte precisa deixar a vida. E eu sei que existem algumas coisas que nunca vão ressuscitar, porque precisavam morrer. E entenda que Deus está falando com você de uma maneira espiritual agora. Existem coisas que passaram pela sua vida e morreram, mas a gente está relutando para enterrar, e a gente não quer, só que isso está nos adoecendo, está nos fazendo mal, e a gente precisa levar para fora, precisa tirar da cidade. Por isso que os cemitérios eram fora, precisa tirar isso, não pode deixar dentro, fora. E aquela mulher, ela já tinha feito isso com o seu marido, e eu sei que estava difícil agora, e ela estava indo, mas o primeiro precisava ser enterrado, o segundo, Jesus estava vindo para fazer um milagre que ela tanto esperava. Então uma multidão entra em choque com uma outra multidão. Eu fico imaginando ela chorando, triste, abatida. Daqui a pouco começa a escutar uma voz de júbilo, começa a ouvir um cântico, começa a ouvir risos, começa a ouvir gente falando alto, e isso eu não desrespeito para ela. E entendo também que às vezes você chega na igreja e nós não temos uma entrevista na porta dizendo assim: como é que você está hoje? Está legal? A gente pode cantar uma música mais alegre? Ah, legal então. E você, como é que está? A gente não faz esse tipo de entrevista. O que acontece? Você entra aqui e às vezes você está para cima, mas às vezes você está para baixo. E daí, cantar batendo palma é difícil. Cantar com um cara sorrindo, né? Cheio de alegria, dizendo: Cordeiro Santo. A gente fica aqui, né? Cordeiro de Deus, amado da minha alma, misericórdia, Jesus. Não sai.
E eu sei que não sai, porque às vezes você não está na multidão correta. Às vezes você não está na multidão de alegria, você está na multidão da tristeza. E começa a ser um choque, você diz assim: ai meu Deus, hoje eu não estou para isso. Hoje eu estou aqui, mas tudo que eu queria é aquela música para baixo, aquela música do poço. É assim porque eu estou no poço, Jesus. É bem essa que eu queria. A gente se identifica com a dor. Mas esse choque, sabe por que ele acontece? Porque onde Jesus está, existe ânimo, existe vida. E onde que existe vida, existe barulho, existe alegria. Você vai para uma casa que está cheia de criança, você vai escutar silêncio, só se estiver doente. Porque senão tem bagunça, tem coisa jogando, tem barulho de criança, tem riso, tem choro também. Mas tem movimento naquela casa, a vida naquela casa. Jesus estava vindo com uma multidão de vida. E antes daquela mulher sair pelos portões da cidade, a cidade de Naim significa beleza. Essa mulher já tinha perdido a beleza dos seus sonhos, ela tinha perdido a beleza da esperança, mas ela estava caminhando, as portas da cidade estavam se aproximando, as pessoas começaram a se aglomerar, os juízes da cidade se levantaram, as multidões que estavam ali, quem sabe até visitando a cidade, pararam para ver o cortejo fúnebre. Estava todo mundo assim, tudo que ela queria era não olhar para ninguém. Tudo que ela queria era sumir daquele momento, assim como acontece às vezes na nossa vida. Nós vivemos situações que a gente diz assim: eu não quero nem levantar mais a minha cabeça, para mim acabou, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer da minha vida. E nisso Jesus está vindo, Jesus está chegando, e Ele vai reto nela, porque ela não estava nem conseguindo olhar para Ele. Talvez você chegou hoje aqui, por misericórdia. Talvez você veio para enterrar o teu sonho, você veio aqui na igreja para dizer assim: hoje é o meu último dia, hoje eu estou entregando para Deus porque eu não acredito mais, hoje eu estou dizendo assim, ó, chega, eu preciso de outra coisa, porque isso aqui acabou, porque eu não acredito mais, eu fiz uma campanha, não aconteceu nada, eu fiz aqui um tempo de oração e nada aconteceu. Eu não sei qual é a tua história, eu sei que Jesus está aqui, Jesus chegou com a sua multidão, Jesus chegou para trazer algo especial para mim e para você. Ele vai reto na mulher e Ele diz: não chores. E ele não está dizendo não chores como a gente às vezes faz num velório, que a gente diz para a viúva, a gente diz para o viúvo, a gente diz para alguém que está enlutado ali: não chora, tenha força, e um monte de outras besteiras que as pessoas falam em velório. Na verdade tem que deixar chorar, na verdade tem que dizer assim: não, se quebra aí mesmo na fraqueza, não tenta ser forte coisa nenhuma, porque eu sei que é teu momento de dor. Eu entendo isso. Por que Jesus então faz diferente? Por que Ele diz não chores? Ele não estava querendo interromper o choro da mulher, porque ela não tinha o direito de chorar pelo seu filho, mas Ele estava dizendo uma palavra profética para ela, porque ela não iria mais chorar, porque Ele tinha o milagre dela nas mãos, Ele tinha algo para entregar para ela. Sabe o que é mais difícil? O mais difícil é você cantar antes de atravessar um mar vermelho. Depois que atravessa, Miriam pegou o pandeiro, cantou, o povo todo louvou, mas antes estavam murmurando. O que mais acontece? Nós olhamos para o problema e começamos a murmurar. Nós olhamos para os sonhos desfalecidos e dizemos: não, de novo não, e choramos e reclamamos. Tudo, talvez o que Jesus está tentando nos dizer é: você está vendo um problema aí? Para de chorar, porque vai acontecer milagre. Se você acreditar, vai acontecer um milagre. Se você crer, vai acontecer diferente da última vez, porque a última vez Jesus não estava cruzando o caminho dela e ela enterrou o seu marido, mas dessa vez Jesus estava cruzando o caminho dela. Sabe o que faz diferença na nossa vida? Sabe o que vai ser diferente na tua história da última derrota que você teve? Sabe o que vai ser diferente? É porque dessa vez você está no caminho para Jesus. Jesus é a porta das ovelhas. Ele disse: eu sou a porta, quem passar por mim encontrará pastagens e será salvo. Ele é a porta. E todas as vezes que nós falamos de porta na Bíblia, nós falamos de passagem de um âmbito para outro âmbito da vida. Essa mulher ia passar pela porta da cidade para levar para a morte, para voltar sozinha, mas outra porta encontrou ela. Jesus encontrou com ela. Ela passa por Cristo e ela encontra salvação, e ela encontra milagres, e ela encontra vida. Talvez na sua vida algumas vezes você passou por algumas portas: porta do desespero, porta de tristezas, porta de falência, de derrotas. Mas quem sabe nessa noite Ele te trouxe até aqui para que você entre por uma porta totalmente diferente que você tem entrado.
uma porta de salvação, uma porta de esperança, uma porta de esperança para você, como foi para aquela mulher naquele dia. Ela tem um encontro verdadeiro com Cristo. Ele diz para ela: não chora, não chores. Ela não passa pelo portão da cidade, ela para antes, e ele toca no esquife onde estavam levando aquele morto. Eles param também, e ele diz para o morto: moço, ei, levanta-te. Entenda de que ela é tratada como a viúva, ele é tratado como o moço, e grande parte das pessoas que Jesus foi até elas e levou milagre, elas não tinham nome. Elas tinham, mas ninguém sabia. O cego de Jericó, o paralítico de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, o homem da mão mirrada, pessoas que eram conhecidas por seus problemas, pessoas que aparentemente eram invisíveis, a viúva de Naim. E às vezes nós entramos numa igreja e dizemos assim: ninguém sabe nem quem eu sou, a pessoa me cumprimenta na porta, mas ninguém sabe meu nome, eu entro e saio daqui, eles não sabem nada a meu respeito, e às vezes até melhor que não saibam, porque eu sou o homem da mão mirrada, porque eu sou a mulher encurvada, porque eu sou a mulher do fluxo de sangue, porque eu sou o paralítico, porque eu sou conhecido por meu problema, mas ninguém sabe quem eu sou. Jesus ia até essas pessoas que eram invisíveis para a sociedade. Jesus se importava com aqueles que ninguém conhecia os seus nomes, só sabiam os seus problemas. Pode ser que na cidade de Jaraguá, ou da cidade que você veio, as pessoas até saibam de você pelo problema que um dia você teve. Não importa, porque quando você entrou aqui, Jesus sabia o teu nome, sabe o teu endereço, sabe o teu problema, e sabe a solução para ele também. Já tem um milagre reservado para você, já tem exatamente o que você precisa. Aleluia! Aleluia! Enquanto as portas do inferno estavam abertas, as portas da morte estavam abertas, uma outra porta se abriu para aquela mulher. Uma porta de esperança se abriu para ela. Ela tinha um único filho. Ela tinha um marido que já tinha ido, e agora parecia que os seus sonhos tinham se acabado. Eu não sei se você pensa a mesma coisa. Não, meus sonhos se acabaram, pastor. Eu estou aqui hoje pedindo misericórdia porque acabou, porque não tem mais jeito, porque... Espere o que Jesus vai falar a respeito da tua vida. Espere a última palavra dele. Espere, porque ele tem o poder de ressuscitar os teus sonhos, porque ele tem o poder de fazer tudo diferente daquilo que você já imaginou na sua vida. E quando ela para de chorar, ele diz para o moço: levanta. Aquele moço levanta-se, a vida volta a ele, e agora o temor pega todo mundo que está ao redor. As pessoas começam a louvar a Deus e dizer: uau, se levantou um verdadeiro profeta em Israel. Eles ficam apavorados diante de uma ressurreição. E pensando nesse texto, eu consegui entender algo. Por que Jesus não chegou antes? Por que Jesus não chegou na hora que eles iam enterrar? Porque ele sempre tem uma hora certa para chegar. Aquela multidão que se aglomerava para falar daquela mulher e da sua dor, aquela multidão que ele já falou da dor quando ela perdeu o marido, aquela multidão que estava mais uma vez dizendo assim: sabe quem perdeu mais alguém aí? É a viúva de Naim. É ela. De novo? Eu acho que tem alguma coisa com essa mulher. Não sei. Eu acho. Vamos lá ver. Todo mundo se reuniu para ver a desgraça dela. Às vezes eu sei que as pessoas se reúnem para ver a nossa desgraça. Eu sei que às vezes os grupos de família faz um grupo 2 só para falar da nossa desgraça. Eu sei. E você não está no grupo. É aquela multidão que está contando a tua desgraça. E Jesus permite que isso aconteça. Diz: por que se Jesus me ama tanto que Ele está deixando isso?
É porque quando Ele ressuscitar os teus sonhos, aquele grupo vai ter que dizer que você venceu. Quando falar aleluia, vão ter que dizer que você venceu. Vai começar a circular no grupo a tua vitória. Vai começar a circular no grupo que você superou, e que aquilo que parecia impossível aconteceu. Às vezes Ele permite que a gente passe tempo, porque precisa chegar a notícia aos juízes da cidade, precisa chegar aos juízes da nossa vida, porque tem tanto juiz, né? Tem tanta gente emitindo juízo, tem tanta gente dizendo assim, isso aí é o pecado, né? Não, isso aí é porque fizeram tal coisa, isso aí é porque... Tem um monte de gente que não sabe nada da minha nem da tua vida, mas são especialistas em falar, e Jesus não cumpre. Ele não nos encontra antes, Ele não nos encontra em casa, Ele não nos encontra na saída de casa, Ele não nos encontra no cemitério, Ele nos encontra na porta da cidade, onde todos saberão de que Ele é contigo, onde todos saberão que Ele te ama, onde todos saberão que Ele sempre esteve pronto para fazer um milagre na sua vida. Glórias a Deus. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe, foca em Cristo. Se você está caminhando em direção à porta das ovelhas, se você está caminhando em direção a Jesus, é isso que importa. Você vai ter um encontro com Ele. Eu finalizo essa minha parte fazendo alusão a um outro texto que também tem a ver com o morto. Porque quando termina aqui, a Bíblia diz que Jesus entrega a ele a sua mãe. Jesus pega aquele moço, levanta e Ele entrega a ela. A vitória era dela, o milagre era para ela. Ele não diz assim, vem um médico aqui, leve esse menino. Não, era dela. Cada um de nós, quando algo ressuscita, nós sabemos ou precisamos saber o que fazer com o que ressuscitou. Jesus entregou para a mãe porque a mãe deveria saber o que fazer com aquele menino. Quando Lázaro ressuscitou, Jesus deu uma ordem: ei, tirem as ataduras dele, porque eles enrolavam a pessoa no lençol, e enfim, assim como uma múmia, né? Toda presa. E Jesus não disse para Lázaro outra coisa senão sai para fora. Então quando ele saiu pulando daquele jeito, né? E Jesus disse: ei, como nós dizemos aqui na região, desenlia ele, tira as ataduras dele. Quando a menina de Jairo ressuscitou, Jesus disse: dê comida a ela, alimentem ela. Nós precisamos, depois que ressuscita, fazer alguma coisa para que permaneça vivo. Algumas pessoas receberam um milagre tão lindo de Jesus, mas nunca tiraram as ataduras do morto, mas nunca levaram para casa o seu ressuscitado, mas nunca alimentaram o seu milagre. E sabe o que aconteceu? Morreu de novo. Um casamento que foi ressuscitado, um milagre que parecia impossível, mas aconteceu, e a gente glorificou, e a gente se alegrou, e a gente deixou do mesmo jeitinho que estava antes. Você precisa tirar as ataduras, você precisa alimentar aquilo que ressuscitou na sua vida, você precisa cuidar do seu milagre, porque se essa mulher não cuidasse daquele menino, de que adiantaria Jesus operar um milagre? Às vezes nós queremos um milagre, e quando nós recebemos, nós simplesmente deixamos morrer de novo, nós simplesmente voltamos ao estado que estávamos antes. É necessário que você hoje abrace o teu milagre, agarre a tua bênção, mas cuide para que isso continue sendo bênção na sua vida. Não adiantava a galera toda abraçar Lázaro e ele lá preso. Precisava tirar as ataduras dele. Tire tudo aquilo que é símbolo de morte que está na pessoa, tire tudo isso. Cabe a você cuidar daquilo que Deus entregou para você cuidar. Recebeu um milagre? Cuide dele. Pastor, não recebi um milagre. Então fica na expectativa, porque Deus tem um milagre para fazer na sua vida também. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer
de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.